Você que chegou aqui agora, no dia de hoje, eu gostaria que, antes de qualquer prosseguimento, você, se não é inscrito no canal, se inscrevesse agora. Clique, inscreveu. Toque o sininho e deixe o seu like. São as linguagens, são os sinais que o algoritmo precisa para nos posicionar num lugar de visibilização mais acessível na plataforma. Faça isso e você contribuirá com a gente, com certeza absoluta. Ontem nós entramos de novo aqui em Mateus e nós vimos aquela certeza de Pedro, mais uma certeza de Pedro. Foram as certezas dos Pedros que nos trouxeram até aqui por causa do amor de Deus, que não se deixa separar de nós, mesmo quando nós somos infiéis, porque Ele permanece todavia fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, em razão das nossas infidelidades. Ele não é caprichoso, Ele não é esse ciumento que diz não quero mais saber nada contigo porque você olhou para o lado. Ele não é um namorado panaca, nem um marido machão, da machosfera idiota, dominador, controlador. Ele é pai, mas ele não é dono de um patriarcado. E é por causa desse amor que Paulo diz em Romanos 8, que nenhum poder, dimensão, nenhuma profundidade, nenhuma criatura, de nenhuma energia ou outra criação universal pode nos separar dele. Não tem o poder de nos afastar, de se interpor e de impedir o fluxo da fidelidade do amor de Deus na minha direção. Nada, nem mortos, nem vivos, nem seres de nenhuma natureza, nem entidades de nenhuma categoria podem me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gente, isso dá um poder para viver extraordinário. E Pedro, a essa altura, ainda não sabia disso lucidamente. Mas toda hora ele tem um impulso desse tipo, carregado dessas subtezas. Eu, de modo algum, jamais acontecerá. Todo mundo pode te deixar, eu não. Eu estou aqui para o que der e para o que vier. Se for preciso, eu morro por ti ou eu morro contigo. Enfim, mas na hora que uma criada pergunta, como a gente vê na narrativa de Lucas, capítulo 22, que uma criada pergunta, escuta, eu já te vi com ele. Na mesma hora ele diz, você tá doida, menino? Alguém que parece comigo, tem muita gente que parece comigo. Aí vem outro e diz, não, você é um deles. Porque o seu modo de falar o denuncia. Seu modo, não só Galileu, mas do convívio com ele. Você foi pegando, foi mimetizando expressões dele. E esse seu modo de falar identifica que você fazia parte daquele grupo. Ele disse, eu não sei nem onde é, nunca vi, nunca quis saber, sempre estive à distância e estarei. Aí vem um terceiro que diz, eu te vi com ele. E ele olha nos olhos do cara e percebe que não dá para negar, e aí nessa hora o galo canta. É aquela sonoplastia de galinheiro, só que nesse dia aqui é de acusação, é de angústia, é de memória de traição, de negação, de falência pessoal, de corrosão do caráter, de fragilidade da palavra, de falência de compromissos, de relativização da consciência e das nossas próprias declarações. É quando ele ouve aquilo, o desespero chega. É quando ele vai se enxergar e a gente vai ver isso mais adiante. Mas por enquanto, Jesus só diz a ele, olha para ele e diz, olha Pedro, hoje tu me negarás ainda 3 vezes antes que o galo cante. Aí Pedro retruca. Que galo? Eu não tenho medo de galo. Ô Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Jamais. Jamais. E todos os discípulos disseram, eu também. Jamais. E aí eles saíram daquele lugar, desceram, atravessaram o Vale do Cedron e foram para o Horto do Getsêmani, no lugar da prensa do azeite. E ao chegarem no Getsêmani, Jesus disse aos seus discípulos,
assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E é Lucas quem acrescenta que ele se distanciou cerca de 80 metros, ou no máximo 100 metros. Para quem conhece bem a região, sabe exatamente as distâncias onde foram, onde muito provavelmente os discípulos ficaram cansados, com sono, 4 taças de vinho na cabeça, barriga cheia, uma conversa que tinha deixado a eles num banzo horroroso, numa estranha nostalgia, que não conseguia arrancar dali nenhuma alegria. Era algo sombrio que se instalara no coração deles. Eles ficam aqui e Jesus se afasta, a distância de um tiro de pedra, 80, 100 metros. E Lucas diz que ele se pôs de joelhos e começou a orar. Mateus diz, no entanto, que ele levou consigo a Pedro e aos filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a entristecer-se e angustiar-se. Esses foram com ele, mas se encostaram em alguma oliveira, em algum canto, para repousarem. Os outros estavam 80 metros atrás. Mas todo mundo naquela escuridão absoluta, daquela noite escura, naquele dia de Páscoa e de silêncio agora nas casas, com tudo cessando e as pessoas indo dormir. Ninguém nas ruas, em lugar nenhum. E está ele ali, com Pedro, Tiago e João. Ele anda um pouco mais adiante. Há uma resfolegância crescentemente angustiosa crescendo na alma dele, uma tristeza inexplicável, abismal, um poço sem fundo, um inferno sem chão, uma angústia sem causa, que vinha das entranhas da dor mais indesignável, que parecia que o coração dele ia se transformando num feixe de nervos, de todas as dores da humanidade, da história humana, da consciência de todos os humanos antes, então e depois. Tristeza e angústia. Então Jesus lhes disse a Pedro, Tiago e João: ei, olha, Jesus confessa, Jesus fala de dor, Jesus não nega a verdade do seu coração a ninguém, nunca, especialmente aos amigos, aos que ele escolhe para irem com ele, porque eventualmente eram os que mais precisariam ver, ouvir e assistir, para melhor captarem, entenderem, discernirem e aprenderem, não para divulgarem, mas sobretudo para se construírem, se constituírem e fazerem se formarem como caráteres na presença de Deus. Começou a se entristecer e a se angustiar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Essa é uma declaração extraordinariamente forte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Como os salmos repetem várias vezes, e ninguém falou isso com maior propriedade, significação, experiencialidade e existencialidade mais aguda, profunda e exata na sua descritividade do que Jesus. Mas os salmos falam, Davi fala, outros salmistas falam: angústias do inferno se apoderaram de mim. Como a gente lê no Salmo 22, que está carregado de profecias sobre o Messias, profecias que os evangelistas viram e afirmaram o seu cumprimento em Cristo Jesus.
Por exemplo, no Salmo 22 está dito: touros de Bazã me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Todas as tuas ondas, as tuas vagas, os teus dilúvios, todas as aflições dos terrores e dos tormentos da experiência das consciências caíram e convergiram sobre mim. E eu estou tomado de uma angústia indescritível. Pedro, Tiago e João ouvem isso. E aí Jesus diz: ficai aqui e vigiai comigo. Não me deixem. Não me deixem. Não pode haver expressão de maior sinceridade humana do que essa. Porque a verdadeira espiritualidade não é negacionista. Você está ouvindo isso, Clarinho? A verdadeira espiritualidade não é negacionista. Ela confessa, como Jesus confessou. Começou a entristecer-se e angustiar-se e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Não nega as angústias do inferno tomando conta dele. A convergência de todos os sentimentos, dores, aflições de todos os humanos e de todas as consciências convergindo do passado, presente e do futuro para ele. E ele diz: eu estou tomado disso. É mais forte do que a morte, a dor que me consome. E fala para Pedro, Tiago e João que ele leva consigo para aquela escuridão do horto do Getsemane, bate neles e diz: ficai aqui, vigiai comigo. Porque a verdadeira espiritualidade não é negacionista. Ela não nega a dor, não nega a depressão, não nega a angústia, não nega o sofrimento. Sabe que essas coisas só não dão em poste de ferro. E olhe lá, porque em gente acontece. Acontece em Deus, quando Deus se torna gente. Quanto mais em gente, como eu e você. Aí é que as angústias e as tristezas podem atingir poços sem fundos no nosso coração. E Jesus ensina que nessa hora a gente precisa de amigos do lado. Gente que nos ouça. Disse-lhes Jesus: eu estou triste até a morte. Ele fala com gente, com alguém. Não com as plantas, com gente, com iguais, com semelhantes, com amigos. Ele diz lá em Lucas, acerca desses amigos: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ele repete aqui em Mateus também. Em praticamente todos os evangelhos, ele diz àquele grupo: olha, fiquem comigo, porque é só com vocês que eu conto. Especialmente nessa hora em que eu estou vivendo não uma transfiguração, mas uma desfiguração da mais profunda angústia de tentação. E aí, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu próprio rosto, sobre a própria cara, orando, falando em voz alta, porque na agonia, frequentemente a gente fala com ou sem companhia. A companhia da agonia é uma multidão incontável. E falou dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E isso nos remete para uma questão sempre. Se Jesus estava pedindo ao Pai para ser salvo da cruz, como a maioria absoluta dos intérpretes interpretam assim: Jesus experimentando as agonias humanas mais indizíveis e profundas e as tristezas do inferno mais inenarráveis, mais incomparáveis, mais indescritíveis, diz: se possível, me salva disso. O que não seria estranho, meu Deus, nos estertores da pior de todas as agonias, que não era agonia física. Ele até aqui não está sendo torturado nem maltratado, e não precisa, porque as dores do corpo são finitas. As dores da alma é que são infinitas.
As angústias do espírito é que são maiores do que o espaço-tempo e mais profundas do que qualquer categoria de inferno e abismo. E são essas as tristezas e agonias e aflições que ele está experimentando. Nada tinha tocado seu corpo. Aqui o corpo é uma periferia do detalhe da agonia de Cristo encarnado num ser humano. É um humano sentindo divinamente todas as dores de todas as consciências, de todas as agonias da história. E ele faz essa oração. E aí, durante muito tempo, eu também pensei assim. Até que um dia, no meio de orações e jejuns e silêncio e leituras, e um dos textos do Novo Testamento, que sempre foram um dos meus prediletos, foi a Epístola aos Hebreus, que é a epístola da não religião e da nova espiritualidade em Cristo. Quando eu cheguei no capítulo 5 e li do verso 7 em diante, diz ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, são a descrição daquele dia lá no Getsêmani, no dia da angústia do inferno, da tristeza da morte, tomando conta dele como nunca antes, nem de longe ele tinha manifestado. Ele faz súplicas a quem o podia livrar da morte, já com a sombra da cruz sendo projetada sobre ele. Chegava a hora e o dia. E aí diz o verso 7 de Hebreus 5. Oferecendo orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E aí diz, e tendo sido ouvido. Aquele que o podia livrar da morte o ouviu. Por causa da sua piedade. Piedade vivida e piedade praticada ali diante daquela agonia do inferno. É uma oração que sai de dentro do pior de todos os tártaros, dos Hades infernosos. Pai, se possível, se tu podes, passa de mim este cálice. E Hebreus diz, nesse dia que ele ofereceu essas orações, ninguém nunca orou, nem sentiu, nem imaginou a profundidade da dor, ele foi ouvido. Por causa da sua piedade. Embora sendo filho, todavia, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote sobre toda a religião, sobre todos os sacerdócios, sobre todas as espiritualidades, segundo a ordem do sumo sacerdote Melquisedeque, que não teve nem princípio de dias, nem fim de existência, que é inominável. Genealogicamente falando, é desta ordem e a esta ordem é a representação desse nível de ordens de espiritualidade que Jesus encarna e manifesta. Foi feito o sumo sacerdote universal. Ele é o intercessor pelo mundo inteiro, pelos que sabem do nome Jesus e pelos que nunca ouviram o nome Jesus. Os que sabem a informação histórica dele e também pelos que nunca souberam ou saberão de nenhuma informação histórica a respeito deles. O que importa não é o que eu sei sobre Jesus. A única coisa que importa é que Jesus sabe de mim, sabe de você, sabe da gente. É só o que importa. E intercede por nós e nos ama.